Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Uma grande atriz, né? Então, uma pessoa que tinha muitas histórias para contar sobre a dedicação dela com o teatro. E ela é de Campo Grande. Descobrimos que eu já conheci o irmão dela de Campo Grande. Meu pai tinha dado aula junto com o irmão dela, as coisas malucas. Então, acabou que voltar não foi difícil por causa da nossa relação, pelo que nós já tínhamos criado como uma relação real de todos nós, entendeu? Entendi. Bom, queria falar um pouco mais de aspectos gerais com você. Você é um ator que tem pudor em pedir papel, pedir emprego, que não é vergonha nenhuma, mas tem atores que têm pudor. Você tem pudor de pedir emprego? Tenho pudor. Eu acho muito difícil, assim. Eu acho que a necessidade acaba nos fazendo, poxa, se tiver alguma coisa e tudo mais. Mas eu acho que, principalmente, quando eu tinha amigos diretores e tudo mais, e eu vejo que escalar um elenco é uma coisa que depende de muitas coisas, sabe, Américo? Eu acho que não é só... quer dizer, você tem que casar aquele ator com toda uma situação que está acontecendo ali. Então, eu acho que fica muito difícil. É claro que às vezes, existem situações que a gente pode ter que pedir. Na verdade, o que a gente está pedindo é trabalho, não é exatamente... Sim. Porque às vezes fica muito difícil, né? Ficou muito difícil, né? Como eu disse para vocês, momentos em que a gente pensa, nossa, essa profissão é muito difícil e tal, porque é muita gente e às vezes você coloca um amigo seu que tem uma posição, é um diretor ou alguma coisa, numa posição ruim, porque é claro que a vontade do teu amigo é te ajudar, mas às vezes depende de muita coisa aquilo. Desde da coisa de você casar um personagem com outro, do elenco como um todo, do ritmo como um todo. Então, eu acho que fica muito difícil pedir papel nesse tipo de trabalho, oportunidades. Eu acho Sim. realmente você achar que é muito difícil. A gente coloca um amigo nosso numa sinuca de bico, na verdade. Sim, entendo. Como é que é o Jandir na construção? Primeiro, você fala o personagem ou a personagem? De que linha você é? Eu falo o personagem. Tá, O eu personagem. também. Como é que você compõe, Jandir, de dentro para fora, ou seja, a partir você vai primeiro no emocional, primeiro no psicológico, ou você vai na visagem primeiro, se ele usa barba, do jeito que ele anda, de fora para dentro? Como é que é o teu processo, primordialmente? Eu acho que assim, é difícil falar isso assim, porque a gente tem que ver o processo também que vai acontecer em cada um dos trabalhos, né? Eu acho que no teatro existe uma coisa que a gente começa com uma leitura de texto, a gente vai dividir o texto, a gente vai ver a tensão de cada cena e a gente vai começar a construir o personagem dentro daquilo e ver o que você quer realmente do personagem passar naquele momento certo que está acontecendo naquela cena. No caso da televisão, você precisa, eu acho assim, você precisa de um lugar para trabalhar o personagem. Porque eu acho que vão aparecer mais personagens na trama, você não pode fechar completamente o trabalho, achar que vai fazer exatamente aquilo que você pensou. Você estuda um texto uns textos de televisão e às vezes você chega na hora você não sabe o ator com quem você vai contracenar, então você precisa estar aberto
ao novo tempo que pode pintar, um cenário que não era nada daquilo que você pensou e que está acontecendo. No cinema, a gente já trabalha mais isso, quer dizer, já se conversa mais, às vezes tem até um storyboard, às vezes cria-se o personagem, ensaia-se para que você realmente realize naquele dia. Então, eu acho que o mais importante de tudo é você criar uma zona de percurso, vamos dizer assim. Eu acho que, é claro que no teatro você vai, como eu falei, né, você vai criar esse lugar e vai experimentar, vai errar muito até acertar. E isso é uma coisa muito legal do teatro. Mas quando você está fazendo a televisão e que você está criando personagem, você tem que estar aberto a possíveis mudanças que podem acontecer. Então, eu acho que você vai criar uma zona onde esse personagem vai trilhar, um lugar onde esse personagem vai trilhar, vai ver a relação dele com cada um daqueles personagens todo. E aí, depois ainda tem, por exemplo, eu não consigo pegar uma novela e fico meio perdido com isso, e mesmo uma série, não, só vai ler as suas cenas. Teve uma que eu fiz que era só isso, você lê só a cena. Mas eu sempre gosto de ler o capítulo inteiro, porque eu acho que tem a coisa do ritmo também. Então, eu acho que tudo isso tem a coisa de preparar para o final, aquelas coisas que a gente sabe que são as coisas de novela e tudo mais. Eu acho que tudo isso você tem que estar junto para trabalhar, mas e na hora de fazer, você tem que esquecer tudo que você pensou. Deixar que você tem que armar aquilo para que você, na hora, você esteja pronto para jogar com aquilo. Então, porque o outro vai te trazer alguma coisa também, né? Exatamente. Você não pode estar fechado a uma coisa nova que pode pintar. E a uma coisa que, não, o tempo, no caso de televisão, né, que às vezes você tem que gravar naquele dia, tem que gravar. Então, às vezes, o cenário vai mudar. Então, tinha que ter aquele negócio, mas não vai ter. Então, a gente vai ter que se virar de uma forma. Então, é muito importante que você esteja seguro do que você quer trabalhar naquela cena, o que você quer passar nessa cena, para poder ir para qualquer lugar que possa ser e para qualquer imprevisto que possa acontecer. Eu acho que o mais importante é isso. Então, depende muito de você, não é nem decorar, mas você ter estudado aquilo ali para você saber como é que seu personagem vai se comportar nas possíveis até desvios que podem acontecer. Diz uma coisa, você falou agora há pouco, o importante é deixar o personagem te levar. Você diria para mim que você habita o personagem ou é o personagem que habita no Jandir? Quando o personagem habita o Jandir, é um prazer absurdo. Mas isso não é fácil de acontecer. Então, a gente busca esse momento em que o personagem ande sozinho. Mas assim, e outra coisa, existe a técnica também, né? Existe a coisa da câmera, existe um plano fechado, existe um plano aberto, existe uma coisa, né? Tudo isso também existe uma técnica que a gente acaba dominando, acaba entendendo, acaba fazendo e tudo mais. Mas então você precisa deixar que o personagem, mas você tem que tomar conta dele, você tem que saber. Mas sabe o que é interessante, por exemplo, assim, como autor eu posso dizer, eu não penso no personagem só quando eu estou ali, escrevendo. Ele me dá toque no dia a dia. Com o ator acontece isso, ele que habita esse ponto de repente, está dirigindo teu carro, você vê alguma coisa, pô, esse cara faria isso. Eu peguei a faca, olhei a faca, tirei a faca da bainha e enterrei a faca no sangrador da Augusta, com toda a sustância. A moca é uma força escondida que empurrava meu braço, porque eu tive coragem e o braço teve essa força. Tomando banhos, eles te dão toque. Tem, às vezes te dá um toque. E outra coisa, às vezes, eu acho que você já deve ter, numa das suas peças que você escreveu, já deve ter acontecido. Às vezes você está fazendo uma peça, eu fiz um monólogo agora, já desde 2016 que eu faço um monólogo que chama Leireias. São textos do Valdomiro Silveira e vez ou outra ainda faço e é um trabalho que eu acho que vou fazer sempre na minha vida. Assim. E é muito interessante porque, às vezes,
ainda você descobre uma coisa, às vezes ainda passa um anjo, que a gente fala, né? Às vezes passa alguma coisa que você fala, caramba, como é que eu não percebi isso antes? E isso já depois de ter feito 250 apresentações do negócio, entendeu? Então, acho que tem sempre coisas que você tem que estar aberto. Não pode estar fechado numa coisa, como se aquilo for, que chato fazer teatro todos os dias. Não, não é, porque cada dia a gente consegue pensar um tempo certo, um tempo que... E aquilo que você falou, quando o personagem te habita, e você tem o domínio técnico e ele te habita, é maravilhoso, mas é um momento mágico, né? Um momento mágico. Agora, é complicado, a gente também tem que ter a técnica, porque senão ralenta o texto. Ele pode habitar, mas não pode te transformar nele, né? Não pode. Depende, né? Depende. Se você for falar de ator, o que ele queria mesmo era isso, né? O ator queria que o personagem tomasse conta e ia até as últimas consequências disso. Mas eu acho que a gente sempre obedece a uma coisa. Eu gosto muito de entender o público também. Eu acho que, no caso do teatro, né? Eu acho que a gente não pode impor uma coisa ao público. Eu acho que a gente ganha o público. Eu acho que é muito importante que a gente consiga levar o público até um lugar, mas não impor alguma coisa aí. A televisão é uma obra aberta, mas o teatro, nesse sentido, também né? Porque o público também determina naquele dia, né? Agora, eu estou te falando, às vezes você precisa de 4 meses fazer uma peça para descobrir como é que você fazia aquela viradinha, sei lá, ou a pausa que você dá, como é que vai ser. É uma coisa de louco isso. Agora, Jandir, para entrar em cena, porque eu já vi de tudo também, tá? Para entrar em cena, você precisa chegar antes, se concentrar, esquecer um pouco todo o resto, ou você simplesmente veste o figurino, o personagem vem. E eu quero saber para sair também, se você precisa do tempo de desconcentração, passar na esquina, tomar um... Isso aí é mais tranquilo. Eu acho que tem trabalhos e trabalhos, né? Eu acho que são trabalhos. Eu acho que quando você faz um musical, por exemplo, não tem como você não ter que chegar, você não ter que aquecer a voz, não tem como passar o som, como não sei o quê. E isso tudo acaba sendo um processo para você entrar naquilo. Às vezes você está fazendo uma coisa mais dramática e que você precisa de uma concentração para você também chegar com concentração suficiente para ir. Mas você mesmo me viu fazendo uma peça onde fazia parte o chegar e entrar numa grande bagunça para fazer a peça. A gente que era o Sem Vergonhas. Adoráveis Sem Vergonhas era uma peça que a gente chegava, era uma festa da hora que a gente se encontrava até o final da peça. Era uma grande festa que a gente fazia ali. E o Guilherme Leme foi muito feliz na direção daquela peça. Então, eu acho que, assim, eu não sei qual dos elencos que você viu trabalhando, você chegou a ver com o Leandro Hassum, não? Não, eu acho que era o Gilmar Guido. Você viu com o Gilmar Guido. Pedro Nishi foi com o Gilmar, o Gilmar é meu amigo. Você aliás, deve ter visto na Augusta? Não, no Imprensa. Você viu no Teatro Imprensa. Acho que era já era o Gilmar. Foi a primeira temporada que a gente fez em São Paulo. Pedrinho Nichlin. Foi com o Gilmar. E tinha o Pedrinho. Hã? O Pedro Nichlin. Pedrinho Nichlin. Puxa vida. Eram 5, né? Jaime Del Cueto, o Marcelo Escorel. Marcelo Escorel que estava fazendo. Era o Marcelo Escorel, já era o Mário Hermeto. Não, o Marcelo não. O Mário Hermeto. Hã? Com o Marcelo não vi. Você não viu? Você, o Pedro, o Guido. O Guido é meu amigo, né? Aham. E até ele está internado. Que fazia. O Marcelo, que fazia. O menino de São Paulo, o Dionísio. Talvez. Dionísio Neto fazia. Era muito divertido o espetáculo. Muito divertido. Mas existia um clima que você entrava já na peça que era uma festa, né? Então acho que tem personagens. Agora, a televisão, por exemplo, acho que a televisão ela tem uma coisa que a gente, porque eu te falei que tem uma coisa do ritmo. O cinema, eu acho que ele já tem que ser bastante concentrado mesmo. Eu acho que tem que ter uma coisa da concentração para você, porque é muita coisa acontecendo do lado e você precisa estar concentrado para que você
esteja pronto para fazer a cena e livre de toda aquela parafernália toda. É porque o cinema tem uma coisa muito complicada, que é a coisa da continuidade, né? Você grava uma cena de forte emoção antes do que te leva àquela forte emoção. Eu acho que nesse sentido... Exatamente. Isso é uma coisa que é muito legal de fazer, né? Isso acontece em tudo, que a gente tem que desenhar o personagem. Às vezes eu nunca vou me lembrar de uma cena que eu fiz no Éramos Seis, e que era uma cena que eu passei uma semana gravando uma coisa que era uma continuidade direta e era uma coisa muito... Acho que era próximo da morte do Carlos já. Então, eram momentos diferentes de uma mesma sequência. E uma mais emocionada, um que ele estava brigando com a irmã. Então, às vezes, eu estava vivendo uma coisa antes daquela em que você saber exatamente. Então, depende de uma coisa. Agora, a televisão tem uma coisa, você chega... já vira uma coisa, você vai bater o texto com seus colegas, você vai conversar com seus... Então, isso também já é entrar em cena. Agora, é claro, eu acho que tem que dar aquela respirada, uma boa respirada antes, para que você entre num tomzinho legal e poder acertar. Né? Mas, e para sair também um pouco, né? Para sair também um pouco. Para sair... eu acho que para sair é mais difícil, na verdade. A gente acha que saiu, mas está sempre meio... A gente está sempre... Hoje me diz uma coisa, não precisa nem citar quais, mas você já se arrependeu em aceitar algum papel e já se arrependeu em recusar algum papel? Algum papel que, assim, não precisa citar, só me diz sim ou não. Sim. Os dois casos. Os dois casos. Falando de composição ainda, Jandir, o que é mais difícil para você, como ator? Eu sei que todo ator gosta, adora a desconstrução. Mas fazer aquele personagem completamente distante da tua realidade, aquele cara que você não conhece nem um pouco, ou, de repente, fazer aquele que de tão próximo mexe com tuas feridas, o que é mais difícil? Olha, talvez o de tão próximo que mexa com as suas feridas seja uma coisa... acaba se tornando quase uma psicanálise, né? Você acaba começando a descobrir coisas muito interessantes, mas que eu acho que é muito interessante também. Eu acho que os dois têm coisas interessantes aí. Sim, mas mais difícil. Mais difícil. Eu acho que talvez de uma coisa mais próxima seja mais difícil. Eu acho que do distante, você vai sempre estar buscando as coisas próximas que tem no distante. Você vai descobrir que o distante não é tão distante assim. Né? Porque eu acho... então, você acaba... Sempre você está jogando com isso. É que ver discutir uma coisa que seja próxima de você talvez seja mais difícil, porque às vezes mais doloroso até. Mas você chegar e entender um personagem que parece que é distante, você vai descobrir alguma coisa que aproxima dele. Então você acaba trazendo esse personagem para você. É impossível ele ficar tão longe, tão distante de você. Você vai ter que entender de alguma forma. Então ele vai se tornar próximo. Em algum momento ele vai se tornar próximo. Você descobre que ele é mais próximo do que você pensava. Olha que interessante. E assim como quando é próximo, você descobre que você não se conhece tão bem como você pensava, de repente. Olha que loucura isso tudo, né? Você fez Dalva e Erivelto, né? Você fez o Davi Nasser, que foi um personagem, que foi uma pessoa que existiu. Morreu em 1980, a gente já estava aí. Duas perguntas. Foi o único personagem que existiu que você fez? O único personagem o quê? A única pessoa que realmente existiu que você fez, não ficcional? Não. Que isso, fiz vários. Vou ter que dar uma coladinha aqui. Tá. Mas teve um personagem que eu achei muito legal de fazer, que era um linha direta, não era um linha direta, na verdade, era Dana de ter fé. Dana, o que aconteceu? Eu tô morrendo. Não, calma que eu vou te levar pro hospital. Calma.
queria levar Dana para um hospital em Piraí. Mas quando nós entramos na cidade, eu notei que ela estava morta. Decidi então levá-la para o Rio. Eu fiz o Leopoldo Heitor, que era o advogado que todo mundo disse que ela tinha matado a Dana de Tefé e tal. Foi muito legal fazer esse personagem.